Então vamos iniciar, né? A gente vai dar continuidade ao curso de metodologia, né? Com ênfase nos métodos quantitativos. Essa aula de hoje, a gente vai falar sobre os testes de hipóteses, tá? Mais especificamente do teste T, que é o teste mais amplamente utilizado nas pesquisas. Mas a gente vai iniciar falando sobre os conceitos básicos que envolvem os testes, né? Então, as hipóteses nulas e alternativa, erros tipo 1, tipo 2, nível de significância e valor P, que tem conexão com o que a gente já viu lá a respeito de cálculo de probabilidades, né? E vai encerrar falando sobre a aplicação prática do teste T. Continua válida, né, nosso guia, né, que é a Lakatos, que é, mesmo com dados válidos, é a eficácia da análise e da interpretação que determinará o valor da pesquisa. E a gente está percorrendo este caminho aqui, né? A gente começou falando da estatística descritiva, né? Então a gente viu medidas resumo, medidas que podem descrever a nossa amostra ou até a nossa população, mas, em geral, a gente não vai ter a população inteira, né, para extrair essas medidas. Então, a gente vai precisar calcular probabilidades para fazer inferências acerca da nossa população a partir dessas medidas que foram calculadas lá atrás, que eram para a amostra. A gente vai fazer uma extrapolação para a população como um todo, tá? E, especificamente sobre o teste de hipóteses, a gente vai estar falando em decidir se determinada afirmação, né, que no caso é uma hipótese, e essa hipótese trata de um parâmetro populacional. Qual é o parâmetro populacional? Normalmente, a média ou a proporção de determinada variável. E a gente quer decidir se essa hipótese é verdadeira ou não. Então, aqui tem alguns exemplos, né? A propensão de fumar em homens é maior do que em mulheres. O tempo médio para realizar o exercício, sei lá, de abdominal é de aproximadamente tantos minutos, 5, 1 minuto, 3 minutos. O método de ensino Kumon, por exemplo, aumenta em X%, 10% o desempenho dos alunos. Então, a gente vai trabalhar, né, com o teste de hipóteses justamente para avaliar a veracidade com algum grau de certeza dessas afirmações. E por que a gente vai falar de algum grau, né, de certeza? Porque, ao retirar uma amostra da população, pode haver diferença entre os parâmetros observados, que são os amostrais. Então, por exemplo, a média da amostra, ela não necessariamente é a mesma que a média da população. E o teste de hipótese, então, ele vai me dizer, com um determinado nível de significância, se aquela variação ela é fortuita, ou seja, é apenas uma variação dentro de um intervalo de confiança, ou se ela é real, ou seja, se as médias, por exemplo, são diferentes, ou se aquela média amostral não provém de uma população que eu estou testando, tá? E, para a gente entender melhor esse conceito, para ele não ficar tão abstrato, eu vou apresentar um exemplo. Esse exemplo, a gente vai trabalhar os conceitos que envolvem o teste de hipóteses. Então, nosso exemplo aqui é: o executor de um contrato recebeu uma amostra de 142 peças
e observou 10% dessas peças com defeito. Mas ele foi lá e olhou no contrato que a garantia do fornecedor especificava que o lote inteiro não teria mais que 6% de peças defeituosas. E aí vem a pergunta, né? O executor deve rejeitar o lote? Então, isso aí, por exemplo, o dentista, ele é executor de um contrato, recebe lá um lote de brocas. Ele vai fazer os testes e verificar se aceita ou não esse lote, tá? E assim para qualquer área de vocês aí, tá bom? Então, o que a gente deve primeiramente fazer? Formular hipóteses. E aqui a gente vai falar em hipótese nula, que normalmente a gente define como H0, e hipótese alternativa. Uma regra é que a hipótese nula, ela vai declarar a igualdade do parâmetro populacional, né? Então, no caso aqui, a taxa de defeitos é a declarada pelo fabricante, ou seja, é igual à do fabricante. Se ele me diz que tem uma proporção X ou uma média X, eu vou estabelecer a hipótese nula como sendo essa verdadeira. Então, no caso aqui, a proporção de defeitos, que é a minha variável aleatória que eu quero avaliar, ela é o quê? 6%. E qual que é a hipótese alternativa? É de que essa taxa de defeitos, ela não é a declarada pelo fabricante. No caso aqui, eu estou dizendo que ela é maior do que a declarada pelo fabricante. Até porque eu identifiquei 10% na amostra, tá? Então, o segundo passo é arbitrar um nível de significância para essa análise que eu vou fazer, para esse teste. Ora, com que grau de certeza que eu vou poder rejeitar a hipótese nula dentro desse meu teste, né? Então, a gente chama esse nível de significância de alfa, tá? E ele é, então, a probabilidade tolerável de incorrer no erro de rejeitar a hipótese nula quando esta é verdadeira. Então, ó, digamos que a hipótese nula, que é a proporção é de 6%, seja verdadeira. E eu rejeito, eu faço meu teste e ele rejeita essa hipótese. Então, eu tenho uma chance aí, né, uma probabilidade de 5% de cair nesses casos, de rejeitar a hipótese nula quando ela era, de fato, verdadeira. Isso aqui, esse alfa aqui, se ele não for dado, ele normalmente é adotado como 5%. Vamos dizer, é a regra padrão na comunidade científica. Mas, dependendo do seu processo, você vai poder ter outros valores. Então, 1%, 2%, 10%. Lembram que eu falei na aula passada sobre nível de confiança? Então, é nisso aqui que a gente está falando. É o complemento do nível de confiança, tá bom? É a chance de eu adotar, rejeitar a hipótese nula quando ela, de fato, era verdadeira. Agora, vamos para o terceiro passo. Esse terceiro passo ele tem alguns subpassos aqui dentro, tá? Mas, primeiramente, é preciso entender o que é o valor P. O valor P é essa probabilidade de ocorrência de valores tão extremos ou tão estranhos quanto os observados na amostra, dado o modelo de hipótese nula. Então, eu quero calcular a probabilidade de acontecer uma taxa de defeitos de 10% na amostra, sendo que a minha população ela tem uma taxa de defeito de 6%. Então,
lembram lá do desenho da minha normal, né? Quanto mais afastado, ou seja, mais para as caudas, eu vou ter uma área menor. Então, quanto menor esta probabilidade, mais estranho é este resultado. E se ele é muito estranho, eu vou rejeitar a hipótese nula. Tá bom? O princípio é esse. Tá? Bom, para calcular esse valor P, eu preciso identificar a distribuição de referência. Né? A gente viu lá, a gente tem distribuição binomial, a gente tem distribuição de Poisson, distribuição geométrica, enfim, muitas distribuições. Mas o teorema central do limite me garante que, se eu tenho uma quantidade de elementos razoável nessa amostra, eu posso assumir que a distribuição é normal. Bom? Então, no caso aqui, eu tenho 142 peças. Eu vou poder assumir que a distribuição dessas peças é normal. Né? A amostra é normal. Então, eu vou calcular o valor P a partir de uma curva normal. Para encontrar a probabilidade dentro de uma tabela, né, de valor P, eu calculo a variável reduzida, Z no caso aqui. Né? A gente está falando de proporções, né? Então, no caso da proporção, a média é a própria proporção e o desvio padrão é calculado por P vezes Q dividido por N, raiz disso. Né? Vejam que em algumas referências bibliográficas, a média é P sobre N e o desvio padrão aqui é P vezes Q. Tá? Então, só toma cuidado aí com qual referência você está adotando para ser coerente, né, o valor da média com o valor do desvio padrão. Então, o valor que eu observei é de 10%, a média informada é de 6%, e eu divido pelo desvio padrão, que eu estou calculando aqui como de 2%. Então, com este valor de x, mi e sigma, eu consigo calcular o valor z. No caso aqui, o valor z deu 2. Tá bom? Então, lembram lá da aula anterior. Com o valor de 2, eu vou lá na tabela, 2,00, e encontro um valor P de 4,772. Mas esse valor P é este aqui, não é isso? Está indicado aqui a área sombreada no gráfico auxiliar à tabela. A área que eu estou querendo considerar é essa aqui, que está acima do meu desvio padrão. No caso aqui, 2 desvios. Então, faço essa área aqui é 0,5 menos 0,4772, dá esse valor aqui de 2,28%. Então, vamos agora para a análise. A minha análise é o quê? Comparar o valor P, de 2,28%, com o nível de significância, de 5%. Então, no caso aqui, P deu menor do que alfa. Devemos, então, rejeitar a hipótese nula, ou seja, o lote não apresenta taxa de peças defeituosas máxima de 6%. O executor deve devolver as peças ao fabricante por desconformidade. Perceberam aqui? Olha só, o valor P deu muito pequeno. Quer dizer que essa área aqui embaixo é muito pequena, ou seja, ele está distante da média. E essa média aqui é de quem? Da população assumida a hipótese nula. Então, se a média, ou no caso aqui, né, a média da proporção de defeitos, ela está muito distante, o valor P é pequeno, o que me leva, então, a rejeitar a hipótese nula. O espírito
de todo o teste é esse, tá bom? A gente vai calcular o valor P, comparar com o nível arbitrado de alfa e decidir por rejeitar a hipótese nula ou aceitar a hipótese nula. Vamos só fazer uma maneira alternativa, e aí desconsidera que os 8%, a gente está calculando em cima de 10%, e em cima de 10%, né, a gente tem um Z crítico, né, para alfa igual a 5%, de 1,65. Com 1,65 é o meu Z crítico, né, para o quê? Eu encontrar 95% debaixo da minha normal, tá bom? Com isso aqui, eu vou comparar, né, o Z observado com o Z crítico, o Z calculado com o Z crítico. Ora, o Z observado na amostra não era 2? O Z crítico não é 1,65? Então, o valor P está na região crítica. Logo, a gente deve rejeitar a hipótese nula, né, o H0. É a mesma coisa. A gente está fazendo agora só de forma gráfica, né? Olhando para essa tabela aqui, para esse gráfico aqui. Então, tem um Z crítico aqui que corresponde a 95%, tá? Que, no caso aqui, para um lado, né, é 47,5, né? Aí teria que encontrar aqui, estaria por aqui, ó, tá vendo? Eu cortei a tabela, ó, mas seria 1,60 alguma coisa, né? Ó, estaria aqui, ó, nessa linha de cima aqui, né? 1,65. Devia até ter deixado essa outra linha, porque a gente ia ver bem aqui. Então, 1,65 corresponde a 95%. E aí, então, isso é o Z crítico. Eu comparo com o Z observado, e aí eu decido pela rejeição ou não da hipótese nula. Vamos sumarizar agora esse conhecimento até agora. Então, a gente viu que deve formular hipóteses como o primeiro passo a partir da minha situação problema. Então, a hipótese nula vai ser a afirmação que diz que o parâmetro populacional é igual ao valor alegado. Qual que era o valor alegado? Que a taxa de defeitos era de 6%. Ou então, que se eu tiver, por exemplo, 2 amostras, que essas 2 amostras, a média entre elas não se altera, ou a proporção de defeito entre elas não se altera. E qual que é a hipótese alternativa? É a que nega essa situação. Ela diz que o parâmetro populacional é diferente, e esse diferente pode ser também maior ou menor. E aí é o que o Vilela estava olhando nas tabelas, que elas podem dar o valor unicaudal ou bicaudal. Tá? A gente vai ver isso aqui nessa sequência. Olha só, o que eu testei aqui, ó, era desse tipo aqui. Eu ia rejeitar a minha hipótese nula se ela caísse nessa região crítica aqui, ó. Tá vendo? Eu tinha um valor, no caso aqui, Z crítico, que ele está chamando aqui de T-alfa, porque normalmente a gente vai usar o teste T, que é com a distribuição T. E a partir daquele
valor de T, eu tenho uma região crítica aqui. E essa região crítica vai ter o meu nível de significância alfa. Então, aqui ó, tem 5%. Se eu disser que meu parâmetro populacional é menor do que um determinado valor, então a minha região crítica está do lado oposto, lado simétrico. E os 5%, 1%, 2%, né? No caso aqui, normalmente o alfa vai ser de 5%, vai estar todo do lado esquerdo da minha distribuição. Observa aqui que quando eu falar agora que a média é diferente, sem especificar se é maior ou menor, aí eu vou ter o teste bicaudal ou bilateral. Neste caso aqui, eu vou pegar aqueles 5%, ou seja, os 5% é o que está fora do meu intervalo de confiança. Então, eu tenho que deixar aqui dentro 95%. Então, metade está fora para o lado direito e metade está fora para o lado esquerdo. Então, tenho 2,5% para a direita e 2,5% à esquerda. Tá? Então, reparem que a gente fez um teste unicaudal à direita, no caso. Tá? Vamos sedimentar esse princípio, né, a partir de um outro exemplo. Mas tudo que a gente está falando aqui é já o que está definido, tá? Já está dentro do que a gente falou. Eu vou só agora reforçar, refazer fazer um outro exercício, mas com os mesmos princípios. Então, vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, a gente vai resgatar aquele problema da moeda. Então, estamos desconfiados de que uma moeda seja viciada, ou seja, ela não dá a mesma probabilidade de cara e coroa toda vez que a gente jogar. Então, vamos fazer um experimento. Jogamos a moeda para o alto 10 vezes e observamos o resultado. Em 8 vezes, o resultado foi cara. E eu vou chamar aqui de variável K. Podemos afirmar que a moeda é viciada? Olha só, eu jogo a moeda 10 vezes. Eu esperaria encontrar quantas vezes cara em 10 jogadas? Então, olha, observem bem. A gente vai fazer os mesmos passos do exercício do exemplo anterior. Primeiro passo, formular hipóteses. Qual que é a hipótese nula aqui? A hipótese nula é de que o parâmetro é igual ao alegado. E qual que é o alegado? Né? Qual que seria o natural aqui? Que a moeda fosse honesta, ou seja, a probabilidade de dar cara e coroa é a mesma, meio ou 50%. A hipótese alternativa, ela é o quê? De que a moeda é viciada. Então, ela pode ser viciada para dar mais cara ou mais coroa, tá bom? Então, a probabilidade é diferente de meio, para mais ou para menos, tá bom? Qual que é o próximo passo? Atribuir o nível de significância. Como não foi informado no enunciado da questão, então vamos adotar 5%. E agora a gente entra no cálculo do valor P, que é a probabilidade de realmente a gente encontrar 8 caras em 10 jogadas de moeda, tá bom? Esse valor, o quão estranho é esse valor? Se ele for muito estranho, o valor P vai dar bem pequeno e a gente vai rejeitar a hipótese nula, tá bom? E aí, como o Vilela já antecipou, para calcular esse valor P, eu tenho que identificar a distribuição de referência, né? Quando eu jogo uma moeda, eu tenho um experimento do tipo sim ou não, cara ou coroa, do tipo Bernoulli, né? O que me leva a uma distribuição binomial, tá certo?
Para calcular a probabilidade de acontecer mais 8 caras, né, em 10 jogadas de moeda, eu vou olhar uma tabela de binomial. A tabela de binomial depende do N. No caso aqui, eu estou pegando N igual a 10. Que N é esse? É o número de observações. Então, quantas observações eu fiz? 10. 10 jogadas de moeda. E aí, o que eu observei? Eu tenho que, a minha hipótese nula é de observar meio, probabilidade meio de dar cara, tá certo? E eu quero, então, ver os valores extremos, tão estranhos quanto dar 8. Tão estranho quanto dar 8 é dar 8, 9 ou 10, ou, pelo outro lado, dar 2, 1 ou 0. Tá certo? A minha moeda pode ser viciada, ela dando muito mais caras ou muito mais coroas, tá bom? Então, eu vou fazer o quê? A soma desses valores aqui. Soma, então, a probabilidade não dá nenhuma cara, dá só um cara, 2 caras, 8, 9 e 10. Somando isso aqui tudo, dá uma probabilidade de quase 11% desse fenômeno. Bom, agora eu vou para o passo seguinte, que é comparar o valor P com o nível de significância. No caso aqui, a gente tem P igual a 11%, que é maior do que o alfa igual a 5%. Então, vejam aqui, nós não podemos rejeitar a hipótese nula. Portanto, não há evidência suficiente para afirmar que a moeda é viciada. E reparem aqui a sutileza ou o quão suave é a afirmação. Eu vou admitir que a moeda é honesta. Eu não vou afirmar categoricamente, tá? Porque o meu teste ele tem uma probabilidade determinada, alfa, igual a 5%, de rejeitar H0 quando ela, de fato, é verdadeira, né? Agora, quando eu rejeito a H0, eu não posso já assumir H1 como verdadeira. Eu vou dizer que eu não tenho evidência suficiente para rejeitar a H0. Então, pessoal, essa é a situação que a gente tem, né? Então, em relação ao erro, né? Mais uma vez, a gente resumindo aqui o que a gente está fazendo. Adotando hipóteses nula ou alternativa, e agora decidindo por essas hipóteses. Qual delas a gente vai adotar, né? A hipótese nula como verdadeira ou como falsa, tá? E aí a gente tem erros associados, são os erros tipo 1, e no caso aqui, de H0 ser falsa, então, por exemplo, aqui, a moeda era viciada e eu aceitei H0, ou seja, admiti que a moeda era honesta. E aí eu tenho um erro tipo 2. Só que essa probabilidade beta aqui, a gente não arbitra, não calcula, tá bom? Então, normalmente a gente está mais preocupado com o erro tipo 1 do que com o erro tipo 2, tá bom? Porque normalmente a nossa H0 vai ser uma coisa de igualdade, tá? E a hipótese alternativa é que vai, vamos dizer assim, me dizer o que realmente eu gostaria que fosse. Né, então, por exemplo, que tivesse diferença aqui entre a moeda viciada, né, no caso. Ou lá atrás que o lote peças fosse defeituoso, tá? E aí, então, eu tenho
vamos dizer, problemas menores em aceitar a H0 quando, de fato, ela é falsa. Tá? Isso aqui também pode ser associado com aqueles falso positivo, falso negativo. Tá bom? Ops. Pessoal, de forma esquemática, tá? A lógica toda do teste de hipóteses é, primeiro, formular hipóteses. Quais são essas hipóteses? A hipótese nula e a hipótese alternativa. Pode ser qualquer tipo de hipótese? Não. A hipótese nula, ela tem que se referir ao parâmetro populacional em termos de igualdade. E a hipótese alternativa, referir-se a esse mesmo parâmetro populacional em termos de diferença, sendo totalmente diferente, menor ou maior. Na sequência, a gente arbitra um nível de significância, calcula o valor P, e para calcular esse valor P, eu tenho que admitir a hipótese nula como correta e a distribuição da minha população. A gente viu aqui dois exemplos, em que a distribuição era binomial e no outro a distribuição era normal, admitida como normal, tá bom? No geral, a gente vai admitir populações normais, pelo teorema central do limite, que a partir de 30 amostras a gente tem essa situação. E, por fim, a gente compara um nível de significância alfa com o valor P. Então, é isso que a gente vai fazer nesta aula e na próxima aula. Vou admitir que está. E vou rememorar aqui que a gente tem que se certificar de que as hipóteses, as suposições básicas para aplicar o teste estão atendidas. Tá? E aí a gente vai ver que para cada tipo de teste tem um conjunto de suposições. Pessoal, nesta aula de hoje, a gente vai falar sobre o teste T. Na próxima aula, a gente vai falar sobre teste Q² e ANOVA, que é para tratar de outras hipóteses, testar outras hipóteses. Então, nesta aula, nós vamos concentrar nos testes T. O teste T, ele é largamente usado para comparar médias populacionais. E com ele, então, é possível comparar a média de uma amostra com uma população, comparar as médias de duas amostras pareadas. E o que é esse pareado? É um teste antes e depois. Então, eu pego um grupo controle e aplico, por exemplo, um medicamento, ou faço um treinamento com ele. Depois de aplicar esse treinamento ou esse tratamento, eu faço novamente o teste com eles. Houve alteração significativa na média? É isso que vai nos responder o teste T. E comparar também as médias de duas amostras independentes. Da mesma forma que eu fiz, por exemplo, o tratamento antes e depois, eu posso separar a turma ou a minha amostra em recebe o tratamento e não recebe tratamento, ou recebe tratamento 1 e recebe tratamento 2. E calculo a média desses dois aqui. Teve diferença entre a média no parâmetro populacional de um com relação ao outro, o teste T vai me responder em relação a isso. Tá bom? Vejam só,
as suposições aqui. Esses 3 testes aqui, eles são paramétricos, ou seja, são baseados no parâmetro populacional média, com a distribuição normal. Portanto, é assumido que os dados usados são de populações normalmente distribuídas. E aqui eu faço uma ressalva e vou colocar explicitamente essa ressalva no próximo slide. Mas, regra, teste T. Eu tenho que ter dados a partir de uma distribuição normal. E qual que é a segunda suposição desse teste? Que quando eu pegar o teste T independente, esse aqui das 2 amostras, ele vai assumir que as variâncias populacionais também são iguais. Então, tenho 2 suposições aqui. Populações normalmente distribuídas e variâncias populacionais iguais. Bom, mas aí eu posso aplicar esse teste e fazer algumas ressalvas. Mesmo a distribuição não sendo originalmente normal, pelo teorema central do limite, se eu tiver uma amostra relativamente grande, eu vou poder assumir normalidade. As variâncias, mesmo que elas difiram entre si, e veja que eu normalmente não vou ter o parâmetro populacional, eu vou ter apenas o parâmetro amostral, então a minha variância entre as 2 amostras, se a razão entre essas variâncias for de até 4 vezes, eu posso admitir que o teste T possa ser aplicado. Tá? Então, essas são as condições que a gente tem para aplicar o teste T. E a gente vai fazer, então, a aplicação prática com isso aqui. Tá?